E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Essa aula é uma introdução sobre botânica, ou reino plantê, ou ainda o grupo das metafitas. Então pega o teu caderno e a tua caneta e vem comigo! Pessoal, os indivíduos que fazem parte do reino Plantae, eles têm como principais características o fato de serem pluri ou multicelulares, porque são formados por várias células, não há nenhuma unidade que seja unicelular. Eles são eucariontes, ou seja, o seu material está envolvido por uma membrana nuclear. Todos são autótrofos fotossintetizantes e eles possuem uma organização celular que forma tecidos, coisa que as algas não tinham. Ainda vão fazer fecundação interna, o que permite uma redução no número de gametas e também uma maior chance de fecundação. A gente tem ainda a formação de embrião protegido e reserva energética por meio de amido. Toda planta tem na sua célula parede celular composta por celulose, que é um polissacarídeo, e a sua reserva energética também é um polissacarídeo, um carboidrato conhecido como amido. Então é assim que as plantas reservam energia. Então olha só, a gente pega esses indivíduos que fazem parte do grupo das plantas e divide em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A gente tem aqui como principais representantes das briófitas os musgos, como principais representantes das pteridófitas as samambaias, os pinheiros representando as gimnospermas e todas as plantas que possuem flores atrativas aos olhos dos polinizadores e frutos fazendo parte aí das angiospermas. Eu coloquei aqui numa árvore filogenética ou num cladograma para que a gente consiga analisar as novidades evolutivas que surgiram com o tempo. Então é importante a gente ressaltar aqui que as plantas, elas têm como ancestral uma alga lá do grupo das clorófitas, né, que são algas pluricelulares, que faziam fotossíntese e tinham como pigmento clorofila do tipo A e B, muito semelhante às plantas. Mas o que essas plantas têm que as algas não têm? Elas passaram a ter fecundação interna, o que aumentou as chances de fecundação e também reduziu o número de gametas. Passaram a ter tecidos verdadeiros, então o aglomerado de células passou a não ser mais um aglomerado qualquer que a gente chamava de talo, mas eles passaram a ter especificidade, formando o que a gente conhece como tecidos. Além disso, a gente vê nas plantas uma predominância terrestre, então a gente tem realmente uma transição aí de indivíduos que saíram do ambiente aquático e foram para o ambiente terrestre, e para isso precisaram de algumas adaptações ao meio. Então, características que a gente percebe nas plantas que as algas não têm é a epiderme, essa camada de revestimento, e também uma cutícula, que é uma camada lipídica que serve para evitar a perda de água para o meio, já que essas não vivem mais em meio aquático. Claro que a gente vai ter algumas espécies de plantas aí que são aquáticas, mas a gente vê que a grande maioria tem uma predominância terrestre. Então olha só, as briófitas, elas são plantas muito simples, elas estão na base aqui da nossa árvore filogenética. Elas são plantas que não possuem vasos condutores de seiva. O que são vasos condutores de seiva? As plantas possuem 2 vasos, xilema e floema, e possuem 2 tipos de seiva, uma seiva que a gente chama de elaborada e uma seiva que a gente chama de bruta. Olha bem, a seiva elaborada, ela é uma seiva fabricada pela própria planta. A planta, quando ela faz fotossíntese, ela tem o intuito de produzir a glicose, que é o seu alimento. A seiva elaborada, ela é um líquido composto de muita glicose. E esse líquido, ele se transporta de cima para baixo. Justamente por quê? Porque ela é produzida lá nos órgãos que são capazes de fazer fotossíntese. Então, por exemplo, se a planta realiza fotossíntese nas folhas, que é onde ela tem o maior acúmulo de clorofila, é lá nas folhas que essa seiva elaborada vai ser produzida. E ela vai se transitar dali das folhas até as raízes, levando então nutriente para todas as células. E esse nutriente, ele vai passar dentro de um vaso que a gente chama de floema. Então, floema transporta seiva elaborada de cima para baixo. Agora, o xilema, ele é um vaso que vai transportar uma seiva de baixo para cima. E essa seiva, ela é bruta. Por quê? Ela é brutamente encontrada
no meio natural. Então, na seiva bruta eu vou encontrar água e sais minerais. Briófitas, gente, não tem vaso condutor de seiva. São conhecidos como atraqueófitas. Aquelas plantas que têm vaso condutor de seiva, vem aí uma palavrinha nova. Elas são chamadas de traqueófitas. Se não tem vaso condutor de seiva, o transporte de nutrientes aqui acontece por difusão. Transporte de célula para célula. Isso limita o crescimento dessas plantas, então eu tenho plantas muito pequenas. Além disso, as briófitas não possuem órgãos verdadeiros, então a gente vai ver na aula sobre briófitas que ela não tem caule, folha e nem raiz. Ela tem estruturas muito primitivas. Então, das briófitas para as pteridófitas surgiram aqui novidades evolutivas. O que surgiu? Vasos, condutores de seiva e órgãos verdadeiros, caule, folha e raiz. Se essa novidade surgiu nesse momento da história evolutiva, daqui para frente todos os grupos têm. Então, olha só, essas novidades evolutivas que surgiram aqui logo depois das algas verdes, todos esses grupos que compõem o reino Plantae têm. Então, a novidade surgiu aqui, entre pteridófita e briófita. O que isso significa? Que essas novidades aqui, todo mundo daqui para frente tem, mas daqui para trás não tem. Se ter vaso significa ser uma planta traqueófita, significa que as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são traqueófitas, ou seja, possuem vaso condutor de seiva e já não tem mais o seu tamanho limitado. Entre pteridófitas e gimnospermas surgem as novidades evolutivas, grão de pólen e semente. Olha que interessante. Quando surge a semente, eu tenho aí uma possibilidade maior de dispersão dessa espécie, porque essa semente, além de proteger o embrião, nutrir o embrião, ela ainda pode ser dispersa no ambiente, tanto pelo vento ou então por animais que se alimentam dessas sementes e acabam, carregando e dispersando ela em diferentes habitats, o que faz com que esses vegetais comecem a ter uma predominância no ambiente terrestre. Outra coisa super importante, o surgimento do grão de pólen faz com que a fecundação independa de água. Se a gente parar para observar, as briófitas e pteridófitas, elas não possuem grão de pólen para carregar o gameta masculino até o gameta feminino. Elas possuem gametas masculinos que são flagelados, que nadam até encontrar o gameta feminino. Sendo assim, pteridófita e briófita são grupos de plantas que são hidrodependentes. Já gimnospermas e angiospermas, elas são hidroindependentes. Por quê? Porque surgiu o grão de pólen, que agora pode ser transportado pelo vento, por exemplo. Eu tenho ainda novidades evolutivas que surgiram entre as gimnospermas e angiospermas. O que a angiosperma tem que ninguém mais tem? A presença de flores atrativas que atraem polinizadores, aumentando então o potencial de reprodução dessa planta, e a presença de frutos que protegem a semente e que também facilita a dispersão dessa semente, visto que tem animais que se alimentam do fruto e quando vão defecar, eles acabam defecando a semente. Como é o caso, por exemplo, de morcegos que são frugívoros, que se alimentam de figos das figueiras. Eles acabam dispersando a semente da figueira por se alimentar do fruto e acabar defecando a semente, ajudando nesse processo de dispersão. Então, olha só essa árvore filogenética já consegue me dar características de cada grupo. Quem são as angiospermas? É toda aquela planta que possui flor e fruto. Quem são as gimnospermas? São aquelas que começaram a ter semente e grão de pólen, e a gente conhece aí como os pinheiros. As gimnospermas, elas também têm uma estrutura reprodutora que é visível. Alguns cientistas, inclusive, dizem que é uma flor rudimentar. Que flor rudimentar que seria essa? A pinha. Então, justamente pela gimnosperma e angiosperma possuírem estruturas reprodutoras visíveis, elas são chamadas de fanerógamas. Já a pteridófita e briófita não possuem estrutura reprodutora visível e então são chamadas de criptógamas. Professora, que tanto nome estranho. Calma, que eu já vou dar umas dicas aí para você não se perder. O que você tem que entender numa árvore filogenética é que a gente sempre começa da mais simples e a gente chega na mais complexa, certo? Então vamos pensar o seguinte: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiosperma. A palavra perma significa semente. Então, se tu já leu, poxa, perma
esperma é semente, inclusive elas são chamadas de espermáticas porque elas possuem sementes. Se elas possuem semente, gente, elas também possuem grão de pólen. São duas novidades evolutivas que ambas possuem. A angiosperma é a mais top das top. Inclusive, a maior quantidade de vegetais está nesse grupo. A maior biodiversidade está no grupo das angiospermas. Justamente por quê? Porque ela tem novidades evolutivas que facilitaram ainda mais o processo de reprodução e dispersão dos seus indivíduos, né? Então, eu tenho aqui Bryophyta e Pteridophyta, professora, elas não terminam com permas, então elas não são sementes, elas são mais primitivas. Tá, mas qual é a mais primitiva de todas? Quem vem antes no alfabeto, o B ou o P? O B, né? Então eu tenho aqui, Bryophytas vem antes das Pteridophytas. Gente, uma curiosidade bem legal e que já caiu bastante em prova é comparando as Bryophytas com os anfíbios do reino animal, considerando elas como os anfíbios do reino Plantae. Por quê? Porque esses indivíduos que fazem parte desse grupo, eles se caracterizam como indivíduos que estão em ambientes de transição, que eles estão transitando do aquático para o terrestre, possuindo adaptações do qual eles conseguem se manter no ambiente terrestre, mas eles ainda dependem da água para a reprodução, assim como ocorre com os anfíbios. As pteridófitas, elas também dependem da água para a reprodução, assim como os anfíbios, só que ela já não constitui um grupo de transição entre o ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, olha só, uma coisa bem interessante. Eu pego esses 4 grupos, uma é fanerógama e a outra é criptógama. Qual que é fanerógama? Aquela que começa com F de flor. É só você entender que a pinha é uma flor rudimentar. Então, aquelas que possuem flor, elas são as fanerógamas. As outras não possuem estruturas reprodutoras visíveis e por isso são chamadas de criptógamas. Então eu tenho aqui, não tem vaso condutor de seiva, a traqueófita, o A de negação, traqueófita que vem de vasos então. As pteridófitas, gimnosperma, angiosperma, tem vaso condutor de seiva, tem xilema, tem floema, são conhecidas como traqueófitas. Outra palavra bem estranha que pode surgir aí no reino Plantae, nas questões de vestibular, é que esses dois grupos vegetais, eles são plantas sifonógamas. O que isso significa? Sifonógamas são plantas que possuem o grão de pólen. O grão de pólen, ele é uma estrutura reprodutora que ele carrega dentro dele o gameta masculino. Quando ele chega na estrutura feminina, ele cria um tubo polínico para passar o quê? Para passar o gameta masculino e para que ele consiga então chegar até a oosfera, que é o gameta feminino, e então fecundar para gerar ali o embrião. Então o que acontece? Plantas que formam esse tubo polínico, esse sifão, são chamadas de sifonógamas. Então, sobre as plantas, é importante você saber o seguinte: todas as plantas se reproduzem por alternância de geração. O que é isso? Alternância de geração é que ora essa planta é haploide, ora ela é diploide. Em uma fase da vida dela, ela é chamada de gametófita, e nesse caso ela é haploide. Em outra fase da vida ela é chamada de esporófita, e nesse caso ela é diploide. Uma coisa bem interessante que acontece nas plantas. Quando a gente vai produzir gameta, nós, animais, nós fizemos o quê? Meiose. Aquele tipo de divisão celular que pega o número de cromossomos e divide esse número pela metade. As plantas, quem faz os gametas é a fase da vida dela chamada de gametófito. Só que essa fase ela já é haploide. Então, para fazer os gametas, ela faz mitose. Tá, professora, e quando que ela faz a meiose? Ela faz meiose quando ela está na fase esporófita, que ela faz a meiose e ela produz aí esporos que são haploides. Então, a meiose nas plantas acontece para a produção de esporos. Gente, se ainda está muito confuso todos esses nomes estranhos na sua cabeça, vamos dar uma conferida agora no nosso Resumindo! Então, galera, pegue seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre botânica, uma introdução à botânica e à área da biologia que estudam as plantas que estão no reino Plantae, ou ainda conhecido como metafita. São eucariontes multicelulares autótrofos fotossintetizantes, possuem tecidos verdadeiros e têm um embrião protegido.
tem como reserva energética um carboidrato chamado de amido. As plantas são organizadas numa filogenia conhecida como briófitas, seguidas de pteridófitas, seguidas de gimnospermas, que são seguidas de angiospermas. As novidades evolutivas que surgiram ao longo do tempo são: de algas verdes para briófitas surgiram tecidos verdadeiros, fecundação interna e embriões protegidos. Já de briófitas para pteridófitas surgiram os vasos condutores de seiva e os órgãos verdadeiros. É importante a gente salientar aqui que são dois tipos de vasos condutores de seiva, o floema e o xilema. E o surgimento desses vasos permitiu que as plantas tivessem um porte maior. Agora, gente, das pteridófitas para as gimnospermas surgiram as sementes, o grão de pólen. E nas angiospermas surgiu a novidade evolutiva fruto e flores atrativas. A gente consegue ainda separar as gimnos e ângios em fanerógamas, porque possuem estrutura reprodutora visível, e as briófitas e pteridófitas em criptógamas. Novidades evolutivas e suas vantagens. É vantajoso ter fecundação interna porque reduz o número de gametas e dá maior chance de fecundação. É vantagem ter vasos condutores de seiva por causa do transporte de nutrientes e o aumento no tamanho da planta. É vantajoso ter semente por conta da proteção, nutrição e dispersão desses indivíduos. Grão de pólen por conta da independência da água, flor por conta da atração de polinizadores e fruto por conta da proteção e dispersão dessas sementes. Vale lembrar um pouco sobre gametas. Oosfera é sempre o gameta feminino, agora anterozoide é o gameta masculino das briófitas e pteridófitas, e o óvulo não é um gameta. Assistiu a aula? Fez o esquemão? Bora exercitar! Beijos no coração e até a nossa próxima aula!